Olá pessoal, aqui é o Professor X e hoje falaremos sobre a primeira lei de Ohm. Inicialmente vamos entender o que é resistência elétrica. Resistência elétrica é a dificuldade de propagação de corrente elétrica no interior dos corpos. Lembre-se que os elétrons livres em movimento ordenado no interior dos corpos encontram átomos fixos e acabam tendo que desviá-los e por consequência perdem energia elétrica que se transforma em energia térmica. Essa transformação é conhecida como efeito Joule. Essa é a explicação do porquê equipamentos eletroeletrônicos esquentam. É importante destacar que alguns equipamentos são desenvolvidos exatamente para esquentar. Esses equipamentos são chamados de resistores. Dentro de um circuito elétrico, iremos representar uma resistência elétrica por esse símbolo. Foi verificado que tinham resistores que seguiam um padrão. Apresentavam uma mesma resistência elétrica em uma determinada temperatura. Esses resistores foram chamados de resistores ôhmicos, sendo que esta resistência era decorrente da divisão da DDP, que atuava em suas extremidades, pela corrente elétrica que o atravessava. Dessa relação, podemos tirar a primeira lei de Ohm, que diz o seguinte, que a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Ou seja, a DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica, em resistores ôhmicos. Vamos agora resolver alguns exemplos. Exemplo 1. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10 A. Qual é a resistência elétrica do chuveiro? O primeiro passo é tirar os dados. Então, da leitura nós tiramos que a DDP é igual a 220 volts e a corrente é igual a 10 A. E eu quero encontrar a resistência em ohms. Usando a primeira lei de Ohm, que me diz que a DDP é igual a resistência vezes corrente, substituindo os dados nós temos que 220 é igual a resistência vezes 10. Passando esse 10 dividindo, ficamos 220 dividido por 10 é igual a resistência. No final, encontramos o valor da resistência que é igual a 22 ohms. Exemplo 2. A resistência elétrica do corpo de uma certa pessoa é de 10 ohms. Se essa pessoa, estando descalça sobre uma superfície condutora, descuidadamente encosta a mão num fio descascado, com um potencial elétrico de 120 volts em relação à superfície, em função disso levar um choque, a intensidade da corrente elétrica que atravessará o seu corpo será D. Primeiro passo, vamos tirar os dados. Então, do enunciado do problema nós tiramos que a DDP é igual a 120 volts, a resistência é 10 ohms e eu quero encontrar uma corrente em ampere. Usando a primeira lei de Ohm, que me diz que a DDP é igual a resistência vezes corrente, substituindo os valores eu vou ter 120 é igual a 10 vezes a corrente, passa esse 10 dividindo, eu fico 120 dividido por 10 é igual a corrente vai ser igual a 12 A. Alternativa, letra A. Bem pessoal, nós vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado pela companhia e tchau!